2 Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 4 O fim do primeiro dia na Wasteland. Autor: Kati Tradutor: Endless Fantasy Translation. Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Depois de receber um bloco de ferro do comércio, Sumo não se preocupou em guardá-lo. Ele abriu a página de criação e usou uma unidade de bloco de ferro para criar um machado de ferro. A eficiência do corte de árvores aumentou dramaticamente. O Downs Die Survival System avalia os pontos de sobrevivência que posso obter todos os dias com base nas minhas condições de sobrevivência. Se for esse o caso, tenho que fazer todo o possível para tornar meu abrigo ainda mais confortável e habitável, ou talvez mais seguro. E isso vai iniciar um ciclo positivo. Sumo ponderou enquanto cortava árvores com seu machado de ferro. A condição do abrigo era simplesmente horrível no momento. Além da porta principal, não havia ventilação nem luz. Também não havia nada nas tábuas nuas do assoalho. Tirando um poço que mal conseguia ganhar alguns pontos, todo o resto só fazia o lugar parecer um túmulo. Sumo continuou cortando até o sol se pôr e seu estômago enviar sinais de fome. Então ele voltou para o abrigo pelo caminho de onde veio. Nesse ponto, a quantidade de madeira em estoque aumentou para 20 unidades e fibra vegetal para 8 unidades. O limite de quantidade para o mesmo tipo de item era atualmente desconhecido, mas 20 unidades no inventário certamente eram suficientes para Sumo. Depois de olhar para o abrigo escuro que era tão escuro que era impossível até mesmo ver as escadas, Sumo não teve escolha a não ser abrir a página de criação. Tocha, normal, madeira 01, fibra vegetal 02, registro, madeira -1, fibra vegetal -2, registro, tocha +1 tocha, normal, uma nova tocha que pode queimar por 12 horas após ser acesa. Felizmente, o jogo de sobrevivência levou em consideração o fato de que o fogo é a coisa mais essencial para o ser humano e não aumentou o nível de dificuldade nesse aspecto. Em vez disso, oferecia um certo grau de tratamento vantajoso. Sumo tateou ao longo das escadas até o grande piso plano do abrigo e tirou o isqueiro de seu inventário e acendeu a tocha. Puff! A tocha queimou brilhantemente, iluminando o abrigo escuro de uma só vez. Sumo tentou fazer um segundo bem, mas infelizmente o sistema não respondeu desta vez. Sumo não teve escolha a não ser colocar um bastão de madeira próximo ao poço e usar corda de cânhamo para amarrar a tocha ao bastão, formando um simples dispositivo de iluminação. Ele voltou para a porta de madeira e, após fechar a porta principal com um trinco forte, foi envolvido por uma grande sensação de segurança. Ele havia obtido um abrigo subterrâneo no primeiro dia do juízo final. Ele tinha um suprimento constante de água, comida suficiente para 2 refeições e luz. Tudo isso ofereceu uma grande sensação de conforto a Sumo, que trabalhou duro o dia todo. Sumo sentou-se nos degraus inferiores e puxou o painel de criação. Com os materiais que tinha em seu estoque, criou uma pequena cama de madeira e a cobriu com palha de forma extravagante. Ele também fez uma cadeira grosseiramente trabalhada, um copo de madeira e uma pequena mesa redonda de madeira grande o suficiente para acomodar 3 pessoas. Quando ele terminou de fazer esses itens, sua contagem de madeira caiu para 8 e sua fibra vegetal estava completamente esgotada. Apesar disso, Sumo não se sentiu desapontado, mas sua excitação dobrou. Ele moveu sua cama para o fundo da caverna e moveu a mesa de madeira e a cadeira para mais perto da entrada. Depois de depositar 150 ml de água do poço que coletou no balde de madeira, Sumo pegou o copo de madeira, encheu-o até a borda e colocou-o sobre a mesa. Ele então pegou pão e carne seca e os colocou ao lado do copo. Que jantar luxuoso! Depois de rasgar o pão e colocar um pouco de carne seca dentro dele, ele deu uma mordida e bebeu um gole de água. Quando comida fresca entrava em seu estômago faminto, era como um oásis no deserto, e a felicidade que ela trazia era mais prazerosa do que qualquer coisa que ele já sentiu. Eu me pergunto como minha família está. Tenho que construir um abrigo que acomode toda a minha família antes que eles cheguem.
Enquanto comia o sanduíche de carne seca em suas mãos, os pensamentos de Sumo correram soltos. O jogo de sobrevivência não dizia a ele quando os membros de sua família seriam enviados. Essa ameaça persistente o deixou tão perturbado como se a espada de Damocles estivesse pendurada sobre sua cabeça. Depois de terminar o jantar, Sumo abriu o painel de bate-papo enquanto digeria toda a comida. Depois de dar uma olhada no channel, ele percebeu que todos ainda estavam procurando por comida e água. Quase 8 horas se passaram desde que todos chegaram abruptamente a este mundo. O abrigo subterrâneo de Sumo parecia bem mais habitável agora, mas a maioria das pessoas tinha apenas uma concha vazia, forçada a dormir no chão com o estômago vazio e a garganta seca. Alguns ficaram feridos, embora muitos tenham tido a sorte de ganhar coisas boas depois de encontrar baús de tesouro. Por outro lado, também houve pessoas que já perderam a vida neste curto período de meio-dia. Os pequenos grupos do canal regional começaram com 1000 pessoas. Quando Sumo entrou neste momento para dar uma olhada, o número de pessoas no canto inferior direito mudou abruptamente para 988. Em apenas meio-dia, 12 morreram. Isso, sem dúvida, deu uma enorme sensação de pressão para aqueles que ainda estavam vivos. Explore com cautela e age de acordo com a sua capacidade. Caso contrário, você pode facilmente morrer. Algumas pessoas ficaram tão satisfeitas consigo mesmas depois de encontrar um baú do tesouro que esqueceram tudo sobre as criaturas mutantes espreita ao lado delas, resultando na morte delas em um ataque furtivo. Outros desafiaram imprudentemente criaturas mutantes desconhecidas e foram mortos em segundos. Os que morreram no primeiro dia compartilhavam uma característica semelhante: eles tinham um desejo de morrer. Existem benefícios e riscos em desafiar criaturas mutantes. A maioria dos que morreram deve ter tratado este mundo como se fosse apenas um jogo. Que tolice! Meu progresso é deficiente o suficiente, mas a partir de amanhã, vou tentar me treinar. O meu destino não estará em minhas próprias mãos quando encontrar uma criatura mutante. Quanto à chuva ácida, preciso de um sistema completo de ventilação e drenagem. Com sorte, posso estocar mais de 3 dias de comida a tempo para o desastre. Sumo estava um tanto imerso em pensamentos. Ele enfrentaria criaturas mutantes mais cedo ou mais tarde se quisesse continuar vivendo neste mundo. Ele provavelmente ainda poderia lidar com isso no estágio novato, já que as criaturas mutantes eram consideradas um pouco mais fracas. Pelo menos de como o jogo jogou, adultos armados com armas certamente poderiam derrotá-los. Se ele decidisse adiar o confronto com essa inevitabilidade horrível agora, não haveria tempo para ele aprimorar sua coragem e temperamento uma vez que o estágio de novato terminasse. Depois de sair do canal de chat, ele entrou na plataforma de negociação. Assim como à tarde, todos ainda trocavam mantimentos por comida e água. Afinal, os suprimentos de sobrevivência seriam sempre os mais escassos e os mais procurados nos primeiros dias. Alguém realmente trocou itens exclusivos. Folheando a página, Sumo viu uma mensagem de transação marcada com um item exclusivo: vendedor, Champing Gun, item de troca, manual de ilustração de monstros de nível elementar, desaparece após o uso, item necessário, um L de água. Observação: eu só quero água, água. Para aqueles que pedirem para trocar isso com outros itens, vou pendurar sua mãe em uma árvore. Uau, este é um velho mal-humorado. Sumo ergueu ligeiramente as sobrancelhas ao ler os comentários abaixo. Depois de clicar em itens comerciais individuais, ele percebeu que a página lembrava um pouco a plataforma de troca de bens de segunda mão Xianyu. No momento, inúmeras pessoas estavam lançando abusos. Ele está realmente tentando trocar um manual de ilustração de monstros por água. Ele perdeu a cabeça desejando água. Ele deveria se perguntar se ele merece isso. Todos nós sabemos que os manuais de ilustração de monstros sempre estarão disponíveis. No entanto, se você não tiver água, morrerá amanhã. Então o que vai ser? Vou trocar 200 ml de urina de criança com você. Isso é um bom negócio para você, certo? Ei cara,
Eu tenho 500 mililitros de sangue de lobo. Você quer? Será o suficiente para durar uma noite. Mais e mais comentários começaram a dominar a plataforma de negociação como gafanhotos. Era impossível dizer se o vendedor Champingan estava agitado. Logo, um novo item foi listado em sua página pessoal. Vendedor, Champingan, item comercial, para 10. Item necessário, 100 mililitros de água por unidade. Observação: aqueles que estão tentando fazer um negócio barato podem ir embora. Posso sobreviver uma noite sem água. Qualquer um que tente barganhar com suas escassas ofertas pode se perder. Essa nova mostra de mercadorias atraiu ainda mais pessoas. As tiradas de abuso não diminuíram, mas se intensificaram. Sumo, que inicialmente pretendia entrar em contato com o vendedor para negociar, não teve escolha a não ser desistir desse pensamento. Ele precisava de um manual de ilustração de monstros, e ele também não era muito, mas agora, seu dispositivo de armazenamento de água não tinha armazenamento suficiente, portanto ele não tinha escolha a não ser esperar até amanhã. Depois de fazer alguns breves alongamentos, ele usou outras 2 unidades de madeira para criar uma lança de madeira e a colocou ao lado de sua cama. Deitado na cama de palha, Sumo apagou a tocha. Ainda não havia ventilação no abrigo, portanto, a tocha acesa no abrigo poderia facilmente esgotar o oxigênio na base subterrânea. Gradualmente, ele começou a cair no abraço do sono. Sumo agarrou a lança de madeira em seus braços e caiu em um sono profundo. Em seu sonho, ele sonhou que havia construído um abrigo super luxuoso totalmente automatizado quando seus familiares chegaram a este mundo. Nem mesmo a queda de um meteorito ou tempo zero absoluto poderia deixar um amassado no abrigo. O sorriso feliz de sua irmãzinha e os olhares de aprovação de seus pais. O que o adormecido Sumo não sabia, no entanto, era que quase 10 milhões de humanos morreram silenciosamente neste dia. Comida e água adequadas ajudaram Sumo a passar pela noite úmida e fria. Outros, no entanto, não tiveram tanta sorte. A sede, a fome e o aparecimento de criaturas mutantes deixaram seus nervos à flor da pele. Nesse momento, os benefícios da escolha de abrigos subterrâneos eram evidentes. Pelo menos nos estágios iniciais, os sobreviventes não precisavam se preocupar com ataques de feras à noite. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 5 – Conseguir uma pechincha barata. Enfrentando a ameaça de frente, o sol nasceu quando a lua se pôs. Depois de se formar na faculdade, com as expectativas de seus pais, parentes, bem como a pressão social sobre seus ombros, muitas pessoas não vivem mais apenas para si mesmas. A sociedade moderna era como um molde, moldando indivíduos com personalidades distintas um a um em indivíduos semelhantes, transformando todos em uma engrenagem na estrutura maior da sociedade dia após dia. Às vezes, parado diante da janela do chão ao teto enquanto a tecnologia se desenvolvia rapidamente e olhando para a prosperidade do lado de fora da janela, Sumo sentia uma sensação de estranheza até mesmo em relação ao mundo real. Após sua recente transmigração, mesmo com o enorme fardo de lutar pela sobrevivência, Sumo experimentou a alegria de acordar naturalmente pela primeira vez em muito tempo. Ele acordou no escuro e recebeu boas notícias do sistema. Calendário do juízo final, 2 de janeiro. Apesar de se sentir completamente perdido quando você veio para um mundo estranho, você conseguiu construir seu abrigo no final. Que legal! Pontos de sobrevivência mais 5, você atualizou seu dispositivo de extração de água para garantir que você tenha água suficiente todos os dias. Pontos de sobrevivência mais 5, você construiu uma cama que mal se qualifica como confortável e sente que ela o deixou muito mais feliz no mundo pós-apocalíptico. Pontos de sobrevivência mais 5, você construiu um modesto conjunto de móveis. Pontos de sobrevivência mais 1, suas refeições são adequadas. Pontos de sobrevivência mais 1, ambiente de sobrevivência do host de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 11 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Fazendo cálculos finais, você ganhou um total de 73 pontos de sobrevivência hoje.
Pontos de sobrevivência restantes, 103 pontos. 103 pontos. Os olhos de Sumo se iluminaram. Depois de gastar 75 pontos de sobrevivência para expandir o extrator de água do poço ontem, seus pontos de sobrevivência voltaram a 103 pontos hoje. Parece que fazer mais coisas todos os dias me renderá mais pontos de sobrevivência. Mesmo que eu continue vivendo sem fazer nada, ainda posso ganhar uma dúzia de pontos de forma constante. Sumo deu um suspiro de alívio. Ele temia que o Dronsdai Survival System obrigasse a fazer missões que o eliminariam se ele não pudesse realizá-las, assim como nos romances que lia na Terra. Ou pior ainda, pode forçá-lo a fazer algo contra sua vontade, algo como traição e despertar, ou outros clichês semelhantes. Preciso encontrar uma maneira de melhorar a iluminação e a ventilação da minha base hoje, senão vou cair e morrer dentro da base um dia antes de morrer de fome. Com a porta de madeira fechada, a base estava praticamente na escuridão total. Havia apenas um feixe de luz entrando pela fresta da porta. Sumo seguiu suas entranhas. Ele segurou sua lança de madeira como uma bengala branca e tateou seu caminho escada acima. Ele subiu os degraus e abriu a porta de madeira do abrigo. A luz do sol da manhã entrava pela abertura junto com o frio. Depois de se adaptar à luz do sol forte, Sumo cuidadosamente se encostou nas frestas da porta para espiar do lado de fora e, depois de se certificar de que não havia perigo, abriu a porta de madeira completamente. Quando a porta de madeira se abriu, o ar viciado no abrigo subterrâneo finalmente começou a circular. Os painéis de madeira que ele colocou na frente da porta do abrigo ainda estavam intactos. Parecia que nenhuma criatura mutante tinha vindo para atacá-lo. Depois de respirar um pouco de ar fresco, Sumo voltou para seu abrigo novamente. Ele foi primeiro ao poço. Depois de levantar o barril, Sumo recolheu a água acumulada durante a noite. Recorde, você ganhou 920 ml de água. Registro. Seu armazenamento atual de água é de 970 ml. O excedente que ele ganhou da coleção de hoje e da noite passada foi bastante alto, mas ele ainda precisava de um pouco mais para trocar pelo manual de ilustração de monstros. Em circunstâncias normais, uma pessoa beberia entre 20 ml e 30 ml e engole. Sentado na cadeira de madeira, Sumo extraiu cerca de 3 goles de água. Sentindo a doçura refrescante em sua boca, Sumo puxou o painel de negociação. Atualmente, ele só precisava garantir que tivesse a quantidade mínima de água para sobreviver todos os dias. Ele planejava negociar o resto. A única maneira de ele ficar à frente de todos os outros no estágio inicial era usar sua água para trocar por bens adequados. Houve mais listagens comerciais hoje em comparação com ontem. Depois de clicar no painel de coleta, Sumo ficou radiante. Por alguma razão, o manual de ilustração de monstros do vendedor Fight, que exigia um ele de água ontem, agora estava 300 ml mais barato e exigia apenas 700 ml de água para comprá-lo. Da mesma forma, a pera listada também caiu de 100 ml para 50 ml de água. Que roubo! Sumo ficou encantado e, depois de colocar 800 ml de água em seu inventário, comprou o manual de ilustração de monstros e 2 peras sem esperar. A luz da transação piscou intensamente e a água em seu inventário desapareceu. Um manual de ilustração de monstros e 2 peras tomaram seu lugar. Sumo pegou o manual de ilustração e as peras e as colocou sobre a mesa. Ele primeiro pegou a pera do tamanho de um punho e deu uma mordida, sentindo imediatamente o aroma permeando sua boca. Embora o teor de água na pera não chegasse nem perto de 50 ml, ela poderia encher sua barriga e conter vitaminas. Poder comer em um mundo pós-apocalíptico foi nada menos que um sonho tornado realidade. No entanto, enquanto Sumo comia a pera, ele não sabia que uma discussão acalorada havia estourado no Old Channel por causa de seus gastos extravagantes. O manual de ilustrações daquele cachorro velho Fight foi leiloado. São 700 ml de água. Puta merda, isso é magnata do caralho, isso é. Parece que Sumo é o comprador.
Aquele cara vendeu 200 mililitros de água ontem e 700 mililitros hoje. Ele tem muita água de sobra. Ei, Sumo, você pode, por favor, dizer algumas palavras? Como você extraiu água? Pessoal, vamos coletar 10.000 petições para pedir a estratégia dele. 10.000 petições. 10.000. Ainda tem um pouco de comida aqui. Você quer isso, Sumo? Estou morrendo de sede. Se não me engano, ele provavelmente encontrou um reservatório de água. Suspiro, que sorte. Um grupo de pessoas estava discutindo isso. Em apenas um dia, o nome de Sumo foi impresso na mente de muitas pessoas. Outros estavam desesperados para dobrar seu 1 mililitros de água, enquanto aquele cara se deu ao luxo de gastar 700 mililitros em um manual de ilustração de lixo que teve pouca utilidade no estágio inicial. Enquanto isso, Sumo pegou o manual depois de terminar a pera e o último pedaço de sanduíche de carne da noite anterior. Prompt: você quer usar o manual de ilustração de monstros. Uma vez usado, você não tem permissão para trocá-lo. Sim. Assim que as palavras de Sumo caíram, ao final das 4 funções do painel do jogo, surgiu uma nova função chamada Ilustração. Sumo clicou nele. Uma lista compacta apareceu: cobra folha morta, tartaruga de cabeça verde, falcão mutante. Selecione DLF Snack. Ver detalhes. DLF Snack. A cobra tem um dorso marrom escuro com manchas horizontais vermelhões. Seu abdômen é cinza-oliva com pontos brancos espalhados por toda parte. A cabeça e o pescoço são de cor branco amarelado claro com manchas marrom escuras. Baixa agressividade, fraqueza, extremamente com medo de fogo e trauma contundente. Fator de perigo, 80. Além da descrição, havia também uma imagem 3D da DLF Snack, que poderia ser ajustada para ser vista de diferentes ângulos e perspectivas. Depois de observar algumas ilustrações de criaturas, Sumo não pôde deixar de se maravilhar com o que era um roubo. Embora o manual de ilustração parecesse ser de pouca utilidade agora, as observações sobre as fraquezas das criaturas eram extremamente úteis. Havia centenas de criaturas de todos os tamanhos listadas aqui, o que poderia lhe poupar muito esforço. Além disso, este livro ilustrado também tinha uma função de bug. Varredura. Assim que a voz de Sumo caiu, um gráfico semelhante a um radar apareceu no painel do jogo, seguido por um ponto de exclamação vermelho embaixo. Um camaleão mutante camuflado detectado a 265 metros do jogador. Fator de perigo 65. Trate com cuidado. Contagem de hoje 23. Eu não posso acreditar que realmente existe um. Sumo saiu da porta do abrigo e seguiu o scanner de radar para olhar. Ele começou a suar frio imediatamente. O camaleão camuflado mutante estava deitado exatamente no mesmo local onde cortou as árvores ontem. Mesmo que ele estivesse procurando ativamente por isso agora, ainda era difícil distinguir o local exato em que o camaleão estava deitado. Ele agarrou a lança de madeira em sua mão com firmeza. Correr para matá-lo agora? Claro que não. Isso é muito perigoso. Deixando de lado a agudeza da lança de madeira, meu nível atual de meia-boca é suficiente para garantir que me tornarei um jantar fácil se eu correr. Ele puxou o manual de ilustração e depois de encontrar a entrada para o camaleão camuflado mutante, Sumo começou a ler pacientemente. Camaleão camuflado mutante. A mutação da pele do camaleão melhorou muito suas habilidades de camuflagem. Sua língua venenosa permite que ele se esgueire sobre sua presa e dê tempo suficiente para matar. Agressividade média, fraqueza. A mutação aumenta sua capacidade de camuflagem, mas causa um atraso na reação e o torna fisicamente frágil. Fator de perigo, 65. Não era uma situação completamente desesperadora, pensou Sumo. Sob o sol escaldante, o camaleão precisava comer e beber também, certo? Seria uma vitória fácil para ele se ele atacasse quando a criatura estivesse em seu estado mais exausto. Primeiro vou pensar em uma maneira de atualizar minhas armas. Quando o sol estiver com força total, aproveitarei a vantagem e ensinarei uma lição àquela fera sorrateira. Depois de se decidir,
Sumo, que sentiu uma grande crise, optou por não sair mais para coletar materiais e simplesmente voltou para o abrigo e fechou a porta, acendendo a tocha. Ele se sentou na cadeira e tirou sua lança de madeira, colocando-a sobre a mesa. Sumo se concentrou e olhou para ele. Lança de madeira, uma nova lança de madeira. A letalidade da ponta de lança é preocupante. Não recomendado para ser tratado como principal arma de sobrevivência. Primeira opção de atualização: atualize o material geral e melhore a nitidez da ponta de lança. Pontos de sobrevivência necessários: 5. Segunda opção de atualização: atualize o material geral. Adicionar um reforço elétrico pode melhorar significativamente a velocidade de ataque. Pontos de sobrevivência necessários: 40. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 6. A primeira batalha. Uma grande explosão. Havia dois tipos de atualizações disponíveis, cada uma com seus prós e contras. A primeira atualização teve um custo menor e os resultados puderam ser vistos mais rapidamente. Os efeitos vantajosos da atualização ficaram óbvios imediatamente. A segunda atualização exigia um custo mais alto e adicionaria um sistema eletrônico que aumentava a velocidade de ataque. Qual devo escolher? Quando Sumo olhou para a longa lança à sua frente, ele ficou um pouco hesitante. Em sua mente, ele estava realmente mais inclinado para a segunda escolha. Afinal, possuir um dispositivo eletrônico em uma época em que todos ainda usavam armas de pedra era certamente um upgrade de qualidade. No entanto, eu escolho o primeiro. Sumo lembrou-se da descrição do camaleão no manual de ilustração. Após a mutação do camaleão, sua camuflagem aumentou, mas sacrificou sua mobilidade. Comparado aos pesados 40 pontos em troca de maior velocidade de ataque, ficou claro que a primeira escolha tinha melhor valor. Sem contar que provavelmente o sistema eletrônico precisaria ser carregado. Sua base nem tinha algo tão básico como um sistema de ventilação. Ele teria que obter eletricidade da eletricidade estática se quisesse carregar a arma. Enquanto Sumo refletia sobre o pensamento, a longa lança à sua frente mudou gradualmente de cor sob a transformação do sistema. Agora era uma cor do madeira amarelo-avermelhada. Claramente, a transformação não mudaria lança de madeira em metal ou pedra, lança de carvalho japonês, uma lança de madeira totalmente nova com uma textura fina geral. Tem padrões que lembram cisnes voadores. O material é tão duro quanto ferro e possui uma letalidade impressionante. Não acredito que é carvalho japonês. Quando Sumo viu suas propriedades, ele ficou surpreso e muito feliz. Afinal, o carvalho japonês era um dos tipos de madeira mais preciosos e armas frias feitas de um material tão fino eram uma raridade. Comparado ao metal, a dureza desse tipo de madeira o tornava particularmente valioso para uma pessoa sem experiência em combate. Sumo poderia obter uma atualização de qualidade tão boa para a madeira com apenas 5 pontos de sobrevivência. Mais uma vez, a última transformação deu a Sumo uma melhor percepção do poder do sistema. Agora só preciso de uma armadura para garantir que não vou me machucar no deserto. Depois que Sumo abriu o painel de negociação, ele começou a navegar pelas opções. Como o calendário do juízo final já mostrava o mês 1, dia 2, muitas pessoas foram forçadas a se aventurar no deserto para sobreviver e explorar. Embora poucas pessoas tenham encontrado baús de tesouro, havia bilhões deles originalmente, então o painel de negociação também mostrou algumas armaduras. Não preciso comprar o melhor. Já que tenho o sistema, talvez eu possa comprar alguns e tentar nivelá-los. Enquanto pesquisava, Sumo pensou consigo mesmo secretamente. Como ele ainda tinha 100 ml de água em sua reserva, provavelmente poderia economizar cerca de 200 ml quando lançasse seu ataque ao meio-dia. Com o incrível poder de compra da água, ele provavelmente poderia comprar um conjunto completo de armaduras de placas de cerâmica ligeiramente primitivas ou volumosas no mercado. A armadura de placa de cerâmica não seria muito eficaz diante de criaturas grandes, mas ao lidar com criaturas pequenas, deveria servir adequadamente devido ao seu material. Depois de se decidir, ele esperou até o meio-dia,
quando o sol parecia mais sinistro e escaldante. Sumo retirou primeiro 200 mililitros para comprar a placa de cerâmica e depois mais 50 mililitros para comprar 300 gramas de pão. Depois de polir a pera restante, o pão e 50 mililitros de água, Sumo agora estava totalmente rejuvenescido em seu estado inicial mais saudável. Comparado ao camaleão que estava agachado no chão seco esperando por um longo tempo, Sumo já havia pensado em seu ataque completamente. A ideia geral era que ele lançaria seu ataque quando seu inimigo estivesse cansado. Apenas espere. Só mais um pouco, agora. Espere mais um pouco. Depois de pegar o manual de ilustração de monstros e usar a função de escaneamento mais uma vez para se certificar de que o camaleão ainda estava lá, Sumo suprimiu sua impulsividade e recuperou sua armadura. Vários pedaços de telhas amarelo-terra foram entrelaçados por fios de algodão não especificados de acordo com a forma do corpo e partes principais das pernas para protegê-los. Armadura de placa de cerâmica gasta. Primeira opção de atualização: aumentar a defesa, atualizar o material da placa de cerâmica, aumentar a força geral, pontos de sobrevivência necessários, 5. Segunda opção de atualização: melhorei o material geral, mude a elasticidade, saída diferente com base no material de entrada, pontos de sobrevivência necessários para atualização imediata, 60. Comentário: esta armadura não deve ser usada durante o combate. Colocá-lo em um museu é talvez a melhor opção. Como de costume, Sumo mais uma vez escolheu a primeira opção de atualização. Houve um flash de luz. A armadura que estava desgastada antes de repente ficou toda brilhante e exalou um cheiro peculiar. Armadura de placa de cerâmica do Unter, feito de material fino, intricada e bem alinhada. Defesa impressionante. Tem um perfume de mascaramento exclusivo que pode mascarar o odor corporal do caçador. Depois de colocar a armadura de placa de cerâmica nivelada em seu corpo com grande esforço, Sumo se sentiu muito melhor. A importância das armas e da defesa não poderia ser exagerada no mundo apocalíptico. Vamos ver para onde você corre agora, besta. Ele abriu a porta da base e agarrou a lança com as duas mãos, como uma arma nos filmes. Sumo deu passos vigorosos e foi direto para o local onde o camaleão estava. O desmatamento de ontem havia deixado o matagal uma bagunça. Folhas secas estavam espalhadas por todo o chão, bloqueando sua visão e dificultando a localização exata do camaleão. Mesmo assim, não importava. Depois de recuperar silenciosamente o manual de ilustração de monstros em sua mente para escanear a área mais uma vez, uma linha de prompt apareceu. Um camaleão de camuflagem mutante é detectado a 19 metros do jogador. Fator de perigo 65. Por favor, seja cauteloso. Contagem de hoje 03. Em seu campo de visão, Sumo finalmente deu uma boa olhada no camaleão pela primeira vez. Em vez de se deitar no chão, o astuto camaleão estava deitado no topo da primeira árvore que ainda não havia sido cortada. Se Sumo não tivesse notado o camaleão hoje, ele teria lançado um ataque furtivo contra ele enquanto ele cortava a árvore, desferindo um golpe crítico. Agora que Sumo havia avistado seu inimigo, ele cuidadosamente se aproximou e fingiu não ter visto. Não sei se esta besta é conscientemente inteligente, então nunca poderei ser cuidadoso demais. Enquanto Sumo se aproximava lentamente, ele explodiu abruptamente em velocidade máxima enquanto corria em direção ao camaleão quando estava a cerca de 2 metros dele. A lança de carvalho japonês que pendia de sua mão imediatamente apontava para frente. O camaleão deitado na árvore também pareceu perceber que seu disfarce havia sido exposto e tentou apressadamente ajustar sua posição. Infelizmente, sua lenta velocidade de reação não permitiu que ele se esquivasse. Carregue, esfaqueie, vire. Um conjunto de movimentos foi executado sem problemas. Embora tenha sido o primeiro golpe de Sumo e não tenha sido muito preciso, o golpe não atingiu sua cabeça. A ponta da lança de carvalho japonês ainda apunhalou com precisão bem no meio do corpo do camaleão. Arrancar. Um fluxo de sangue verde neon brilhante voou no ar e espirrou na casca da árvore abaixo, emitindo um cheiro de queimado. Quando Sumo percebeu que era tóxico,
Ele puxou sua lança japonesa de carvalho e recuou decisivamente. O camaleão, que tinha um buraco do tamanho de uma tigela aberto em seu corpo após a facada, começou a ficar furioso com a dor excruciante. O fluxo constante de sangue o fez perder completamente a cabeça e começou a atacar a área circundante furiosamente. Veneno verde continuou saindo da boca do camaleão. A cena dentro de um raio de 3 metros era normalmente horrível. Que veneno mortal! Enquanto Sumo esperava, ele olhou para baixo e seu couro cabeludo ficou dormente. Naquele momento, poros de vários tamanhos cobriram toda a ponta da lança de carvalho japonês, fazendo com que parecesse cubos de gelo que estavam em contato com o fogo, pois estava derretendo rapidamente. Depois de colocar silenciosamente a lança de carvalho japonesa de lado, Sumo, que estava deitado de bruços no chão, mais uma vez levantou o painel do jogo para criar uma lança de madeira e usou 5 pontos de sobrevivência para nivelá-la como fazia antes. Quando a atualização foi concluída, o camaleão, que estava à sua frente, também parecia ter perdido toda a sua energia. Estava imóvel no chão e parecia estar morto. Sumo, que estava deitado no chão observando de longe, ergueu as sobrancelhas e continuou esperando pacientemente. Pelas informações que ele aprendeu no canal de chat ontem, deve haver um baú do tesouro dos monstros que foram mortos. Se ele não tivesse aprendido sobre essa informação, ele teria corrido para ela e tolamente tentado desferir o golpe final. Agora que ele sabia melhor, o estratagema do camaleão em se fingir de morto acabou sendo inútil. Com certeza, depois de menos de 1 minuto, o camaleão se enfureceu incontrolavelmente no chão. Começou a se contorcer e, após 3 ou 5 segundos de pulverização contínua, caiu no chão com um plop. Quando Sumo viu que era o momento certo, ele jogou a lança de carvalho japonês corroída e danificada de sua mão, aterrissando-a bem ao lado do camaleão. Com sua reserva final de força, o camaleão deu um último jato desesperado de seu veneno. No entanto, quando olhou para cima e viu que era apenas uma lança de madeira, imediatamente soltou um grito de raiva, caindo pesadamente no chão. Depois disso, o camaleão não teve mais chance de se manter vivo. Nesse momento, o veneno verde no chão desapareceu rapidamente com o cadáver do camaleão explodindo em uma luz deslumbrante. Quando o flash de luz diminuiu, havia um baú de prata onde costumava estar. É um baú de prata. Ganhei o jackpot desta vez. Quando ele olhou para o baú do tesouro à sua frente, Sumo ficou tão extasiado que mal podia esperar para correr e abri-lo para ver o que havia dentro. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.